Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 57 – Último Combate. Para responder a essa pergunta, sim, eles conseguiram. Haruhiro lembrou de tirar sua capa em chamas e jogá-la em um orc próximo. Em seguida, ajudou Yumi a se levantar e fugir. Sinceramente, ele não se lembrava do que aconteceu depois disso. Tudo estava confuso. Havia um grupo que não desceu para o primeiro andar e estava esperando no topo da torre de vigia para ver o que aconteceria. Depois de assumirem seus lugares ou forçá-los a sair, Haruhiro e os outros agora estavam descansando um pouco. Mei tratou primeiro as graves feridas de Yumi e agora estava cuidando de Moguzo. Sua armadura e capacete estavam intactos, mas após ter sofrido um ataque direto daquele lança-chamas, ele deve ter sido queimado. Estava tudo bem com ele. Não havia como estar completamente bem. Obrigada, Moguzo, disse Yumi, sentando-se ao lado dele. Se Moguzo não tivesse vindo, Yumi acha que teria morrido. Não, disse Moguzo. Mas para que servem os camaradas? Ah, é mesmo, disse Yumi. É verdade, né? Hanta estava sentado nas escadas, segurando seus joelhos. Ele estava muito quieto. Mei não estava falando muito e Shihiro tinha ficado em silêncio. Haruhiro também não queria falar. Isso é ruim, ele pensou. Aquilo tinha sido extremamente perigoso. É uma maravilha que todos ainda estivessem vivos. Um milagre. Se tivessem cometido algum erro em qualquer lugar, ou mesmo que não tivessem cometido, se tivessem tido azar, alguém teria morrido. Quando uma pessoa morresse, tudo teria desmoronado a partir daí. Uma segunda e uma terceira pessoa morreriam, e em pouco tempo, teriam sido completamente aniquilados. Era sorte. Eles tiveram sorte. Só isso. Recuar. Mesmo agora, ele não tinha certeza se essa tinha sido a escolha certa. Se um deles tivesse sido derrubado durante a retirada, teriam sido aniquilados, ou algo muito próximo disso. Foi apenas por pura sorte que isso não aconteceu. Foi bom que não tenha acontecido, mas Haruhiro não poderia levar o crédito por isso. Eles apenas tiveram sorte. O que fazemos? Hanta perguntou em um sussurro. Ninguém respondeu. O que eles fariam? O que fazemos? Haruhiro pensou. Espere. É impossível. Não podemos mais lutar. Estamos completamente superados. Mesmo Renji e sua equipe estão lutando. Não apenas lutando, eles estão à beira do colapso. Eles podem até já ter colapsado. Haruhiro levantou o rosto. Quando o fez, percebeu que estava olhando para baixo. Todos os olhares de seus companheiros estavam focados nele. Por que era isso? Ah, certo. Foi porque ele era o líder. Porque Haruhiro era o líder desta equipe. Isso significava que ele tinha que tomar uma decisão sobre o que eles iriam fazer. Bem, mesmo que me perguntem, não posso decidir isso, ele pensou. Não seja ridículo. Não me coloque nessa situação. Eu não tenho poder para isso. A responsabilidade é muito grande. Eu não posso fazer isso, está bem? Muitos já morreram. Muitas pessoas morreram. É assustador, entendeu? Tudo isso. Pare com isso. Morrer. Ela morreu, não foi? Shoko também morreu. Todos nós vamos morrer. Renji, a equipe dele e depois nós. Todo mundo. Vamos morrer, assim como Shoko. Não podemos fazer isso. Já acabou. Eu quero dizer isso a eles, mas não posso decidir nada. Eu não quero mais ser líder. Pare com isso. Eu não ligo. Façam o que quiserem. Todos vocês podem fazer o que quiserem. Não contem comigo para nada. Não esperem nada de mim. Não posso suportar esse fardo. Não posso, está bem? Bem, acho que vamos morrer. Não temos escolha a não ser morrer. Não há nada que possamos fazer a respeito.
Se você não gosta disso, então alguém mais tome uma decisão. Surgiram algumas ideias. Digam, por que não fazemos isso? Me digam o que podemos fazer. Não consigo dizer. Se ele dissesse isso, estava claro o que aconteceria. A equipe se desintegraria. Ah, ele percebeu. Não, não é assim. Não é. No final, tudo se resumia a ele. Mesmo nessa situação desesperadora, ele queria manter as aparências. Ele queria parecer legal. Ele não queria que seus camaradas desistissem dele em desânimo. Haruhiro não era um líder exemplar, e provavelmente não poderia se tornar um. Ainda assim, ele não queria que seus camaradas pensassem nele como o pior líder de todos. Ele não queria que todos o odiassem. Ele não queria ser abandonado. Até o final, ele queria que eles o considerassem um camarada. Há um limite para o quão patético posso ser, ele pensou. Desistir, não há nada mais vergonhoso do que isso. É simplesmente horrível. Mas, no final, era tudo o que eu poderia fazer. Eu não sou Minato, então, bem, acho que é isso. Eu vou dar uma olhada na situação, disse ele. Haruhiro e sua equipe estavam reunidos a uma pequena distância na escada em espiral. Se eles ficassem aqui, continuariam a ouvir os sons da batalha e vozes, mas não teriam uma boa ideia do que estava acontecendo. Provavelmente estavam aqui porque preferiam não saber. Ninguém fez qualquer tentativa de se mover. Haruhiro sentiu o mesmo. No entanto, era melhor do que ficar aqui, exposto aos olhares gananciosos de todos. Bem, aquela palavra seria um pouco cruel, que imploravam para que ele fizesse algo. Além disso, não era como se ele não estivesse sentindo curiosidade mórbida. Haruhiro desceu as escadas e colocou a cabeça para fora. Ele apertou os dentes. Renji. A equipe de Renji ainda estava lutando com força. Ron e Shibishane estavam ensanguentados de lutar para proteger Adachi e Sasa, enquanto o épico duelo de Renji com o guardião Zoranzes ainda estava em andamento. Zoran mal estava arranhado, enquanto Renji estava em tal estado que você não podia nem dizer onde estavam suas lesões, mas ele ainda estava de pé, se movendo constantemente para evitar as duas espadas de Zoran. Épico. Sim, épico era a única palavra para descrevê-lo. Quanto aos outros soldados voluntários sobreviventes, ainda havia talvez 5 ou 6. Os orcs mal sofreram perdas. Mas como isso tinha acontecido em primeiro lugar? Quando eles desceram para o primeiro andar e depois subiram as escadas para as torres de observação, Zoran não estava em lugar nenhum. Ele estava se escondendo em algum lugar? Havia portas no primeiro andar que levavam a lugares diferentes das escadas. Todas essas portas estavam abertas. Isso significava que os soldados voluntários pelo menos as verificaram em busca de orcs. Mas eles nunca encontraram Zoran. Talvez houvesse um porão secreto ou algo assim. Zoran e seus homens poderiam ter se escondido lá e depois saído quando os soldados voluntários subiram para as torres. Poderia ser isso. Os acompanhantes de Zoran, incluindo os 3 feiticeiros, eram cerca de 20 pessoas no total. Sua força era claramente um nível ou 2 acima dos outros orcs que os soldados voluntários encontraram hoje. Eles eram um grupo de elites. A equipe de Renji era composta por 5 pessoas, e havia outros 6, não, 5, outros soldados voluntários. Então havia Haruhiro e seu grupo, mais 6 pessoas. Os inimigos superavam em número, e provavelmente eram mais fortes em média também. Mas isso, é a diferença de força, uma diferença sem esperança. Haruhiro se perguntou. Não demoraria muito para que os soldados voluntários restantes fossem derrubados, e então Renji e sua equipe cairiam um após o outro, tornando a situação sem esperança. Mas agora? Agora mesmo. Neste ponto no tempo. Neste ponto no tempo, ele pensou. Ativos. Nem todos os nossos ativos estratégicos estão aqui agora. Kajiko e suas Wailanjas provavelmente ainda não desceram da torre de observação. Sua força tinha um total de 18 pessoas. Mesmo que eles tenham perdido alguns, ainda são cerca de 15.
Kajiko parecia resistente, então talvez seja possível reverter as coisas quando eles chegarem. E quanto a Brisha, ele disse algo sobre verificar a força principal. A força destacada foi originalmente projetada para servir como uma distração e manter o inimigo sob controle, com a força principal derrubando o portão principal e depois tomando a fortaleza. Eles foram atrasados devido a algum problema desconhecido, mas a força principal deve estar aqui eventualmente. Quando eles chegarem, temos a garantia de ter a vantagem. Nós esperamos até então. Se nos escondermos em uma torre de vigia até que a força principal chegue, não sabemos quando eles podem chegar, e se toda a equipe Range cair antes disso, isso seria ruim. Se isso acontecer, o inimigo certamente procurará a fortaleza em busca de quaisquer humanos restantes. Mesmo que estejamos em uma torre de vigia, eles nos encontrarão eventualmente. Não podemos depender da força principal. Mas eu quero contar com Kajiko. Então devemos ficar aqui até que Kajiko desça. É uma questão de saber se Range e os outros podem aguentar até lá. Para ser honesto, quero que eles aguentem de alguma forma. Não quero correr mais riscos. Ficamos aqui. Range aguenta. Kajiko vem. As mesas se viram. Isso seria ideal, mas não há garantia de que acontecerá. Também quero salvar a equipe Range, é claro. Nosso grupo pode ser pequeno e inconsequente em comparação com Range, mas chegamos no mesmo grupo. Range e sua equipe estão sendo pressionados até o limite. Se eu sei disso, mais do que sei, estou assistindo isso, e depois não faço nada, terei problemas para dormir à noite. Além disso, como ativos em combate, precisamos que Range e sua equipe continuem por perto. Não sei o quão bons Kajiko e seus Wildlangers são, mas se a equipe Range e os outros soldados voluntários forem eliminados, eles terão números iguais, ou até mesmo uma leve desvantagem. Zoran é incrivelmente forte, então não consigo imaginar que Kajiko esteja garantida para vencer uma luta assim. Se Kajiko e os Wildlangers perderem, nossas vidas estarão em risco. Quanto tempo estive pensando? Não sei. Mas não há tempo para ficar ocioso. Isso é certo. Melhor eu me apressar. Vamos decidir o que vamos fazer. Se ele não fizesse nada, Haruhiro e todos os outros em sua equipe, morreriam. Isso significava que eles já estavam praticamente meio mortos. Quando ele pensou nisso dessa forma, as coisas ficaram mais fáceis de alguma forma. Shoko. Eu posso te ver em breve. Quando isso acontecer, vamos ter uma longa conversa e lembrar das coisas que esquecemos uma por uma. Haruhiro voltou para seus camaradas. Desculpa, pessoal, ele disse. Eu sei que é assustador, mas vamos continuar tentando um pouco mais. Vamos ajudar Range e os outros. Vamos nos concentrar apenas nos feiticeiros. Além da feitiçaria deles, eles não são nada especiais. Ele deixou de fora o eu acho. Ele escolheu deliberadamente afirmá-lo como fato. Ele sentiu que isso era enganoso para seus camaradas, mas também para si mesmo. Mas por algum motivo, ele não tinha uma consciência culpada sobre isso. Um desses feiticeiros é provavelmente aquele cara Abael, continuou ele. Ele vale 50 moedas de ouro. Não podemos pegar Zoran, mas podemos matar Abael. Vamos lá. Nossas 50 moedas de ouro. Filift. Goliath. Ranta gritou. Foi bom que Ranta fosse tão simples. Com moedas de ouro girando em seus olhos, Ranta desceu as escadas correndo. Haruhiro bateu nas costas de Moguzo. Vamos lá, Moguzo. Contamos com você. MMHM. Ele deu uma resposta masculina, o que surpreendeu um pouco Haruhiro. Moguzo então o seguiu Ranta. Haruhiro fez um sinal com a cabeça para Meri, Yumi e Shihoro. Isso está certo? Ele se perguntou. Está. Quando terminaram de descer a escada em espiral e pisaram no primeiro andar, imediatamente avistaram um feiticeiro. Eles os derrubariam um por um. Haruhiro apontou para o feiticeiro A. Esse cara.
Zoran e seus assistentes orcs nem prestaram atenção neles. Haruhiro e a equipe avançaram como um grupo. O feiticeiro anotou Haruhiro e os outros. Ele tentou abrir sua panela, mas era tarde demais. Raiva. Hanta empalou a garganta do feiticeiro com sua espada longa. Estamos começando com o pé direito, Haruhiro pensou. Mas não podemos deixar isso subir à nossa cabeça. Temos que manter a cabeça fria e continuar matando um por um. Um dos assistentes orcs veio em direção a eles, mas Moguzo soltou um grito de batalha e o lançou para longe. Um feiticeiro, Haruhiro pensou. Achamos um. Ele é o próximo. Ele gritou, apontando para o feiticeiro B. Assim que o fez, os assistentes orcs começaram a convergir sobre eles. Eles estão nos perseguindo, Haruhiro pensou. Bem, mesmo que estejam, temos que terminar o trabalho. Eles não lutaram contra os assistentes orcs. Moguzo uivou e avançou, abrindo um caminho, enquanto Haruhiro usou o SWAT para deixá-lo passar correndo. O HM, Hell, ST, Nemun, Dars. Shihoro gritou. Ela usou o Shadowban para parar um assistente orc, enquanto Merry gritava e quebrava o escudo de outro assistente orc com o bastão do seu sacerdote para forçá-lo a se afastar. Starpiercer, miau. Yumi gritou enquanto uma série de facas de arremesso fez os assistentes orcs recuarem e espera, miau. Por que você está miando? Haruhiro pensou. Ah, tanto faz. Hanta foi o primeiro a se aproximar do feiticeiro B foi quando aquela técnica apareceu. Exhaust Plus. Hanta fez meia volta na frente do feiticeiro B e depois saltou para trás. Do ponto de vista do feiticeiro B, o humano que havia vindo para atacá-lo de repente virou as costas e, em seguida, na próxima coisa que ele sabia, havia um traseiro voando em sua direção. Deve ter sido um grande choque. O feiticeiro B foi atingido em cheio pelo ataque de quadril de Hanta e quase caiu. Agora, Haruhiro pensou. Ele correu passando pelo lado do feiticeiro B. Aqui. Quando ele enterrou a adaga que segurava de forma invertida na nuca do feiticeiro B, sentiu que ela conectou em algo. Ele havia roubado o melhor movimento de Sasa, um backstab enquanto passava pelo inimigo. O feiticeiro B desmoronou. Derrubamos 2 feiticeiros. Haruhiro gritou. Ouvindo isso, a equipe Ranger e os soldados voluntários sobreviventes pareciam voltar à vida, empurrando de volta o inimigo. É o fluxo, Haruhiro pensou. O fluxo está do nosso lado. Não baixe a guarda, não se deixe levar, Haruhiro continuava dizendo a si mesmo. Ainda assim, ele também sentia que se deixasse essa chance escapar, se arrependeria. Qual era a resposta certa? Ele não sabia. Mas a situação continuaria mudando enquanto ele agonizava sobre isso. Ele não tinha tempo para se preocupar em tomar a decisão errada. Podemos vencer. Ele gritou. Vamos seguir esse fluxo. Podemos vencer. Ele gritou novamente. Avancem. Olha, ele pensou. Quando o fluxo está do nosso lado, coisas assim acontecem. Uma voz gritou. Lá está, ele pensou. Aquela voz assustadora. Kajiko. É Kajiko e seu grupo. Os Wailangeus desceram da torre de vigia com Kajiko liderando. Em sua primeira carga, eles não cortaram 2 dos assistentes orcs, mas os demoliram completamente. Essa foi a impressão que deixaram. Eles podiam fazer isso. Isso ia dar certo? Esse era o padrão para uma vitória total. Era o que ele pensava, mas... Enquanto os Wailangeus invadiam o primeiro andar, o terceiro e último feiticeiro, que devia ser Abael, soltou novamente aquele lança-chamas. Isso não foi tudo. Abael também jogou algo. Uma corda. Haruhiro pensou. Não. Está se movendo. Cobras. São cobras. Mais do que uma ou 2. O feiticeiro jogou um grande número de cobras aos pés dos Wailangeus. Houve gritos. Os Wailangeus entraram em pânico. Então, Zoranzes abandonou o range e avançou, golpeando, golpeando e golpeando como um louco. Terminou em um instante. 4,
Depois 5 das guerreiras foram derrubadas. Não vacile. Kajiko gritou, tentando parar Zoran. Eles trocaram golpes. A espada de Kajiko se entrelaçou com as lâminas gêmeas de Zoran. Faíscas voaram. Ela recuou. Kajiko recuou. Mas não foi tanto que ela recuou por conta própria, mas sim que foi forçada a recuar. Maldição! Ela gritou. Não podemos suportar mais perdas. Todos, exceto Mako, Kikuno e Azusa, recuem por agora. Parecia que Kajiko pretendia fazer o resto recuar, mantendo apenas os mais experientes com ela. Renji correu atrás de Zoran, tentando acertar um golpe, mas foi facilmente desviado. Zoran está tratando como uma criança, percebeu Haruhiro. Tratando Renji como uma criança. Renji está ferido. Ele também está sem fôlego. Ele deve estar exausto. Alguém deveria fazer algo sobre seus ferimentos. Parece que Shibi-chan está tratando Ron com sua magia de luz. Magia de luz. O feitiço real pode curar ferimentos à distância. Um padre. Nós temos um padre além de Shibi-chan. Merry. Use sua magia em Renji. Ele gritou. Real não funcionará se ele estiver se movendo. Ele tem que ficar parado em um lugar específico. Ela gritou de volta. Tem que ficar em um lugar específico. Ele murmurou. Entendi. Real é um feitiço que faz a luz de cura brilhar em um lugar específico. Até que a luz cure seus ferimentos, você precisa ficar parado lá. Renji está lutando contra Zoran. Não há como ele ficar parado em um lugar. Mesmo assim, temos que deixar Renji descansar um pouco. Haruhiro chamou. Eu sou o seu homem. Uma voz gritou. Isso não era Hanta. Era Moguzo. Ele parecia estar enfatizando sua masculinidade. Sou o seu homem, ele havia dito. Moguzo rugiu e uivou enquanto investia ferozmente em Zoran. Esses golpes são incríveis, Haruhiro pensou. Eles são rápidos. Cada golpe é pesado. Ele é como Death's Putz. Zoran está agora na defensiva. Renji imediatamente tentou atacar Zoran. Vamos lá. O que você acha que o Moguzo está lutando tão arduamente? Pensou Haruhiro, segurando Renji pelo braço. Não. Venha ser curado, ele gritou. Saia do caminho, Renji resmungou. Eu não vou sair. Merry correu enquanto fazia o sinal do hexagrama e depois levantou a palma da mão em direção a Renji. Olus, que a proteção divina de Lumiaris esteja sobre você, cure banhado pela luz de Lumiaris. Renji parecia ter se resignado e não se mexeu. Merry direcionou sua palma para as feridas na cabeça, nos ombros e nos lados de Renji, curando-as conforme avançava. Ela curava e curava, mas não havia sinal de que estava acabando. Sua respiração estava ofegante, e ele estava pálido. Renji havia sangrado demais. Hanta estava lutando contra um atendente orc. Yumi estava com outro atendente orc. Outro atendente orc começou a atacar Chihiro. Haruhiro interviu rapidamente, usando o SWAT para ganhar tempo. Renji derrubou o orc que estava atacando Haruhiro com um balanço da espada de SH Dogran, e então saiu correndo em direção a Zoran. Eu vou assumir, seu tolo obtuso. Esse é meu alvo não. Não tente lidar com tudo sozinho, Moguzo gritou. Moguzo rapidamente se moveu para a esquerda de Zoran, deixando uma abertura à direita. Renji preencheu essa lacuna como se fosse sugado e se transformou em uma luta de 2 contra 1. Eu não sou um tolo obtuso, Moguzo acrescentou. Moguzo atacou, balançando de Chopper para a esquerda e para a direita. Ele continuou seu ataque sem dar um momento de descanso ao inimigo. Renji fez a espada de SH Dogran dançar também. Moguzo era resistente enquanto Renji era flexível. Moguzo tinha poder enquanto Renji tinha habilidade. Foi assim que parecia. Era tudo que Zoran podia fazer para usar suas lâminas gêmeas para se defender das 2 espadas. Parecia que não poderia ser verdade. Mas era. Isso era real. Sim. Isso mesmo, Haruhiro gritou. Você não é um tolo obtuso. Você está indo muito bem,
Moguzo ele parecia uma pessoa completamente diferente. Não. Talvez este fosse o Moguzo. Moguzo provavelmente tinha sido chamado de lento, ou obtuso, e muitas outras coisas desagradáveis. Provavelmente isso havia acontecido antes de ele ter vindo para Gringar, então ele pode não se lembrar, mas ele havia internalizado esses insultos, e Moguzo havia perdido a confiança em si mesmo. Mas lutando ao lado de Haruhiro e os outros, ele havia se tornado um grande, quase demais, pilar central do grupo. Sem Haruhiro, o grupo poderia funcionar desde que Meri ou outra pessoa assumisse como líder, mas sem Moguzo eles teriam problemas. Nenhum deles poderia substituí-lo. Todos sentiam assim, todos dependiam de Moguzo. Moguzo deve ter sentido confiança que seus companheiros tinham nele e agora estava plenamente ciente disso. Ele estava ganhando confiança e finalmente podia mostrar suas habilidades. Esse deve ser o nível natural de habilidade de Moguzo. Renji havia julgado mal ele. Moguzo deveria ter sido trazido para a equipe de Renji. No entanto, a perda de Renji foi um ganho para eles, pois isso significava que Haruhiro e os outros puderam tê-lo em seu grupo. Na verdade, talvez Haruhiro devesse ser grato pela boa sorte que havia trazido Moguzo e o resto deles juntos. Não gosto de lutar ao lado de homens, mas... Kajiko interferiu, atacando Zoran por trás. Zoran pulou para o lado e fugiu. Esse Zoran estava fugindo? A recompensa é dividida igualmente. Ela gritou. Desapareça. Renji gritou. Hahaha. Moguzo acrescentou. Kajiko, Renji e Moguzo perseguiram Zoran. Eles poderiam fazer isso. Isso pode dar certo? No momento em que Haruhiro pensou nisso, Hanta pegou fogo, caiu no chão e virou-se. Uau! Gua! Era um mago. Mago Abael. Abael havia pego Hanta com sua lança-chamas e imediatamente saiu correndo. Esse cara é rápido, Haruhiro pensou. Além disso, ele segue fielmente uma estratégia de ataque e fuga. Graças a isso, é difícil pegá-lo. Meri, vá até Hanta. Ele gritou. Eu sei. Ela respondeu. Yumi, defenda Shihoro. Ele acrescentou. Miau. O que miau significa? Ele não entendeu muito bem, mas ela estava ficando ao lado de Shihoro, então deve ter significado sim. O HM, Hel, ST, Palon, Dars. Shihoro usou o complexo de sombra para confundir um dos assistentes orcs, mas não foi suficiente para fazer a diferença. Os orcs ainda tinham mais de 10 dos assistentes, além de Zoran e Abael, enquanto eles tinham os 5 membros da equipe Renji, os 6 membros do grupo de Haruhiro, os 4 membros dos Anjos Selvagens de Kajiko e 3 outros soldados voluntários. Nós estamos ganhando. Se você olhar apenas para os números, estamos ganhando, não estamos. Pensou Haruhiro. Mas então Abael pegou outro soldado voluntário com sua lança-chamas. Arrgh! O soldado voluntário gritou, explodindo em chamas e caindo no chão. Alguém tem que curá-lo, ou ele está em perigo, pensou Haruhiro. Espere, aquele soldado voluntário está usando o uniforme de padre. Está queimando, porém. Se ele é um padre, pode se curar. Provavelmente não quando estiver assim. Mas nem Shibisha nem Meri podem se dar ao luxo de curá-lo. É o Abael. Chamou Haruhiro. Temos que acabar com aquele cara. Moguzo, Renji e Kajiko estavam ocupados com Zoran. Ron não podia deixar Sasa, Shibisha Niadashi. Maku-san, Kikuno-san, Azusa-san. Gritou Haruhiro. Vão atrás do feiticeiro primeiro. Ele se lembrou dos nomes delas, então o Haruhiro tentou chamá-las pelas mulheres dos Wailangians. Elas estavam enfrentando cada um dos orcs acompanhantes por conta própria. Uma delas, uma mulher tão grande quanto Kajiko que parecia uma guerreira, estava batendo vigorosamente em um orc acompanhante. Talvez fosse o momento que Abael estava esperando. Ele rapidamente se aproximou dela, abrindo a tampa na panela que carregava. Insetos, lembrou Haruhiro. Mas antes que Haruhiro pudesse avisá-la, os insetos atacaram a mulher grande.
Eike! A mulher gritou, tentando afastar os insetos dela. Foi reflexo, sem dúvida, então era difícil culpá-la, mas isso era ruim. Ela precisava correr ou algo assim e rápido. Desta vez, Abael não recuou imediatamente. Ele estava se aproximando dela, tentando fazer algo. Ei, espera, isso não poderia ser uma oportunidade. No momento em que esse pensamento ocorreu a ele, Haruhiro estava correndo. Abael estava carregando uma massa curta de metal. Ele usou para bater nos joelhos da mulher, seguido por um golpe forte na cabeça. A mulher estava usando um capacete, então não estava claro se era um golpe fatal ou não, mas ela caiu no chão. Abael se virou, olhando na direção de Haruhiro. Maldito, pensou Haruhiro. Ele me notou. Gasgraça! Abael gritou e balançou sua massa. É curta, posso desviar, pensou Haruhiro, mas seu corpo reagiu de maneira exagerada. Ele se jogou no chão, rolando e depois se levantando, mas nessa época Abael já estava fugindo. Ele é rápido! Gritou Haruhiro. Depois que ele começou a perseguição. Isso está tudo bem mesmo? Perguntou-se Haruhiro. Não sei se é bom ou ruim. Mas se eu deixá-lo agir livremente, ele só causará mais danos. Seremos levados um por um, e nossa vantagem numérica eventualmente desaparecerá. É assustador, no entanto. Será que alguém como Haruhiro pode deter um inimigo assim? Certamente não acho que possa lidar com ele sozinho. Quer dizer, olhe para isso. Abael virou-se para ele e Haruhiro mergulhou no chão mais uma vez. Está vindo, ele pensou, e estava certo. Eram chamas. Um lança-chamas. Se ele tivesse reagido um momento mais tarde, Haruhiro teria sido queimado até ficar torrado. Abael fugiu novamente. Haruhiro rapidamente retomou sua perseguição, mas a distância entre eles havia aumentado. Sabe, isso pode ser sem esperança, ele pensou. Não parece que eu possa fazer isso. Não posso alcançá-lo e, mesmo que eu fizesse, o que eu iria fazer? Também estou preocupado com meus camaradas, mas se eu tirar os olhos de Abael por um segundo, sinto que vou perdê-lo de vista. Enquanto Abael corria, parecia estar olhando de volta ocasionalmente para verificar Haruhiro. Vou perdê-lo de vista. Haruhiro parou. O SH. Um assistente orc deu um golpe nele. Haruhiro esquivou-se da lâmina do assistente orc, virou-se e arriscou correndo diretamente para outro dos assistentes orc. Ele fez uma curva repentina antes de entrar no alcance de seu novo oponente e os dois assistentes orc quase correram um para o outro. Enquanto isso acontecia, Haruhiro se afastou deles. Ele olhou ao redor, certificando-se de não parar de se mover enquanto fazia isso. Perdê-lo de vista. Ele pensou. Sem chance. O primeiro andar é grande, mas só pode ser tão grande. Se eu procurá-lo, posso encontrá-lo rapidamente. Apesar disso, Abael desapareceria. Ele desapareceria e de repente reapareceria. Claro, ele não podia realmente desaparecer. Ele saía de seu campo de visão e se misturava com os outros orcs, fazendo parecer que tinha desaparecido. Então, uma vez que eles se esquecessem dele, ele lançaria um ataque surpresa. Haruhiro desistiu de Abael. Era isso que ele precisava que Abael pensasse. Para Abael, Haruhiro desapareceria. Se ele fizesse isso, Abael o atacaria novamente. Haruhiro não estava mais olhando para Abael, ou assim fingia. Parece que Abael planeja ir em direção a Ron e seu grupo, ele pensou. Ou os dois Wailanjas que agora estão sozinhos juntos. Ou possivelmente Moguzo, ou Renji, ou Kajiko. É difícil dizer pela forma como ele se move. É assim que ele se aproxima de seus alvos. Vou imitá-lo. Não, sou um ladrão. Vou roubar isso dele. Um momento depois, ele havia descoberto. É Adachi o próximo alvo de Abael, aquele que está sendo protegido por Ron e Shibichan enquanto ele usa magia Kanon para perturbar os servos orc e dar-lhes gangrena. Abael tinha fixado seu alvo em Adachi,
preparando-se para pegá-lo com uma explosão de chama, mas Haruhiro foi para um ataque pelas costas antes que ele pudesse. Abael gemeu e torceu para fora do caminho no último momento. O punhal de Haruhiro só conseguiu cortar o braço esquerdo de Abael. Haruhiro havia estragado tudo, mas Abael não revidou, fugindo imediatamente. Ele só luta quando tem uma vantagem absoluta. Haruhiro pensou. Ele está comprometido com isso. Não sei se chamo isso de covardia ou astúcia. Ele é astuto. Abael provavelmente havia percebido o plano de Haruhiro. Haruhiro havia roubado os métodos de Abael e os copiado, mas o gato precisava sair da bolsa agora. O mesmo truque não funcionaria novamente. Se ele deixasse Abael escapar agora, ele ficaria mais cauteloso e pode não haver outra abertura para pegá-lo. Exaustão Plus. Hanta gritou. Oboje! Abael exclamou. Por um momento, Abael não deve ter sabido o que o atingiu. A maioria das pessoas não esperaria nádegas humanas voando ao lado de suas cabeças em velocidades extremas. O golpe sólido do ataque do quadril de Hanta fez Abael cambalear para a frente. Ainda assim, como Hanta tem um tempo tão ridículo de vez em quando? Haruhiro se perguntou. É bom demais. Você está me deixando apavorado, cara. De qualquer forma, não preciso ser capaz de ver aquela linha para ser capaz de matar Abael agora. Haruhiro tomou todas as precauções possíveis, escolhendo usar a técnica Spider em vez de backstab. Ele agarrou Abael por trás, prendendo-o. Ele então empurrou seu punhal sob o queixo do orc, abrindo violentamente a garganta do orc antes de pular imediatamente para longe. Sorriso. Hanta disse em voz alta. Ele é um idiota. Haruhiro pensou. Bem, sim, eu sei que ele é, mas ainda assim. Hanta balançou sua espada longa diagonalmente, batendo-a na nuca de Abael. Pode não ter decapitado o orc, mas foi cerca da metade. Ele chutou o orc para o chão, depois seguiu com outro ataque. Não satisfeito com um, ele foi para o segundo, depois o terceiro. Abael parou de se mover. Sim. 50 ouro. Hanta gritou. Ah, também, uma ferramenta de aperto, também. Este é o Hanta, Haruhiro pensou. Ele nunca sai do personagem. Você quase tem que admirar o cara. Bem, eu não vou. Não há como eu admirá-lo. Agora é só o Zorão. Gritou Haruhiro. Ainda há alguns acompanhantes orcs restantes, mas Zoranzes vem primeiro. Com o perigo que Abael representava agora desaparecido, e eles lutando contra Zoran 3 contra 1, podemos fazer isso. Mogus. Uau! Exclamou Haruhiro. Assim que ele começou a vibrar, Zoran saltou. Foi uma cambalhota para frente. Kajiko tentou dar uma tacada em suas costas, mas errou, enquanto Renji e Moguzo, que estavam na frente dele, saltaram para trás. O quê? Gritou Kajiko. Urque. Renji gritou. Oh! Moguzo ofegou. Gá! Rugiu Zorão. Então Urque girou. Sua cambalhota para frente usou um giro vertical, mas agora ele estava se movendo para frente enquanto girava como um peão. Seu giro era horizontal desta vez. Era rápido. Com um impulso incrível. Não é que Renji e Moguzo não tenham feito nada. Eles recuaram. Mas não conseguiram recuar o suficiente. Ambos tentaram bloquear as duas lâminas gêmeas de Zoran com suas espadas e foram arremessados para trás. Zoran não perdeu tempo em atacar Moguzo. Foi um ataque implacável. Quando Renji tentou intervir e ajudar, Zoran imediatamente se voltou para ele e atacou. Depois de forçá-lo a recuar com um golpe poderoso, ele bateu em Moguzo com suas lâminas gêmeas. Kajiko atacou Zoran por trás. Mas Zoran deu um ou dois golpes enquanto se virava, jogando-a para trás, e depois atacou Moguzo novamente. Moguzo. Moguzo. Zoran persistentemente focou seu ataque inteiramente em Moguzo. Quando Renji tentou se colocar entre eles,
Ele usou sua combinação de cambalhota para frente e golpe giratório para fazê-lo recuar, depois voltou-se para Moguzo. Por quê? Haruhiro se perguntou entorpecido. Por que ele está tão focado nele? Moguzo mal consegue bloquear mais. Sua armadura está toda amassada. Seu capacete está esmagado. Ele está sendo desgastado. Moguzo está segundo a segundo. Claro que eu quero fazer alguma coisa. Mas o que eu posso fazer? Talvez encorajados pelo ataque de Zoran, seus acompanhantes se aproximaram mais, cantando, OSH, OSH. Um dos acompanhantes atacou Haruhiro. Ele estava se defendendo com Zwat, mas esse cara era forte. Haruhiro sentiu como se sua adaga fosse ser lançada para longe. Parupiro! Gritou Hanta. Hanta veio em seu auxílio bem na hora certa, o que tirou Haruhiro de uma enrascada, mas chamar Haruhiro de Parupiro não estava certo. Hanta o salvou, no entanto. Kajiko gritou. Zoran acertou com sua espada, e o capacete de Kajiko caiu. Seu rosto estava coberto de sangue fresco. Volte! Renji gritou para ela. Não sei se é Mako, Kikun ou Azusa, mas ela está arrastando Kajiko para longe, pensou Haruhiro. Isso não é bom. Isso não é bom mesmo. Eu tinha certeza de que tínhamos conseguido desta vez. Ele é muito forte. Zoran Zes. E SH do Gran era nada comparado a ele. Ele é um monstro. Mas de alguma forma, eu não sei. Há algo estranho, você poderia dizer, ou algo que me incomoda. Seu equilíbrio. Sim. É o equilíbrio dele. O equilíbrio do quê? De seu corpo. Esquerda e direita. O equilíbrio entre sua esquerda e direita. À esquerda, ele gira para a esquerda. Quando ele se vira, Zoran sempre vira para a esquerda. E ainda assim, quando ele faz seu corte giratório, é o oposto. Ele gira para a direita. Por quê? É estranho. Algo sobre isso me incomoda. Parupiro! Hanta gritou. Para de ficar aí como um idiota. Este não é o momento de ficar parado como um idiota, pensou Haruhiro. Bem, sim, ele está certo. Mas eu não sou o Parupiro. Hanta estava certo no que estava dizendo, mas Haruhiro continuou pensando. Isso é importante. Eu sinto isso. Aquelas duas espadas. Zoran é canhoto. Canhoto. Por que eu pensei isso? É porque elas são rígidas. Seus movimentos. Quando ele move o braço esquerdo, parece mais fluido do que o direito. Seu braço direito se move para cima e para baixo menos, como se estivesse rígido. Ou isso, ou como se estivesse sob algum estresse estranho. Como se ele estivesse tentando esconder algo. Se, por exemplo, ele tem uma ferida antiga no ombro ou no lado direito, isso poderia ser o que está causando isso. Mesmo que seja inconscientemente, ele naturalmente tentaria cobri-lo. Bem, e daí? Renji e Moguzo, que estavam enfrentando desesperadamente de perto, provavelmente não notariam. Haruhiro só notou por acaso porque estava observando de longe. De novo, e daí ele pensou. Hanta. Haruhiro chamou. Hanta perguntou. Você quer senhores? Com certeza que quero. Hanta gritou. Então seja uma isca. Haruhiro disse a ele. Você é o único que pode fazer isso. Parece que finalmente descobriu como me usar corretamente. Hanta gritou. O que precisa ser feito? Haruhiro deu-lhe uma breve explicação. O papel de Hanta era perigoso, mas simples. Com um cavaleiro temido fazendo isso, mesmo que não funcionasse, tentar não seria tão difícil. O problema era Moguzo e Renji. Moguzo. Renji. Haruhiro gritou. Ele tem o hábito de virar para a esquerda quando se vira, e o lado direito dele é fraco. Ele tem uma ferida antiga lá ou algo assim. Deixe Hanta ir na frente. Vocês dois fiquem atrás dele. Eles entenderiam. Mesmo que entendessem, conseguiriam fazer isso. Não havia garantias. Haruhiro olhou para Meri e os outros.
Merry e Yumi estavam trabalhando juntos para deter um Serviçal Orc e proteger Chihiro. Chihiro usou o Shadowban para impedir outro Serviçal Orc em seus trilhos. Era bom apenas saber que estavam vivos. Shoko, Haruhiro pensou. Shoko caiu. Ela está morta. Uma vez que morre, é o fim. Vamos acabar com isso. Vou resolver as coisas. Estamos fazendo isso, Hanta. Ele gritou. Você está pronto? Claro que sim. Hanta gritou. São 150 de ouro. Essa é sua resposta. Haruhiro correu. Zoran seguiu Haruhiro com os olhos enquanto continuava a desferir golpes violentos em Moguzo e Rangi. Ele era perspicaz. Haruhiro estava tentando circundar Zoran por trás. Ele me descobriu, Haruhiro pensou. Mas isso? Ei, perdedor. Hanta saiu na frente de Zoran. Posso lidar com você sozinho, seu perdedor. Ouviu isso, perdedor? Louser, Louser, Louser. Ele ficou na frente de Zoran, apontando a espada para ele e fazendo uma pose grandiosa. Era tudo de acordo com o roteiro deles, mas ainda assim, tão vulgar. Ainda assim, com Hanta levando tão longe, Zoran tinha que saber que estava sendo insultado, mesmo que não entendesse as palavras. Talvez fosse isso que o fez explodir. Zoran usou um mortal para frente, seguido de um corte giratório. Gá! Zoran rugiu. Exauste. Hanta não foi arremessado para longe. Ele se lançou para trás, evitando o corte giratório de Zoran, ou voando para fora do alcance dele. Ha! Idiota, você é tão óbvio, seu Louken, quem? Hanta tinha se empolgado e Zoran o perseguira em fúria. Levaria apenas um instante para Zoran cobrir a distância que Hanta poderia recuar usando o Exauste. Ainda assim, Haruhiro estava certo. Moguzo e Rangi eram ambos mais poderosos em combate do que Hanta, é claro. Em uma luta de 1 contra 1, Hanta perderia absolutamente. Mesmo assim, os dois não eram superiores a Hanta em tudo. Hanta tinha coisas em que era melhor do que eles. Quando Zoran lançou seu combo de avanço de cambalhota e corte giratório, Moguzo e Rangi não conseguiram evitar. Eles foram forçados a bloquear com suas espadas. Isso não aconteceu apenas uma vez. Aconteceu repetidamente. Moguzo e Rangi não eram de forma alguma lentos. Mesmo que soubessem que estava chegando, não conseguiam sair do caminho. O combo de Zoran era apenas tão rápido, e seu alcance era longo, o que o tornava perigoso. Apesar disso, Hanta mostrou que podia esquivar. A forma como sua habilidade Exauste funcionava contribuía para isso, mas, pelo menos, quando se tratava de esquivar esse combo, Hanta, o cavaleiro temido, era superior a Rangi e Moguzo, os guerreiros. Gá! Gá! O orc rugiu. Exauste! Exauste! Hanta berrava. Zoran estava ficando louco. Ele não conseguia acertar nem mesmo alguém como Hanta, então era fácil ver por que isso o deixaria com raiva. Graças a isso, Haruhiro conseguiu ficar atrás de Zoran. Moguzo e Rangi estavam perseguindo Zoran junto com Haruhiro. Ele gira para a esquerda, lembra? Haruhiro chamou. Se fossem atacar, deveria ser pelo lado direito. Comparado a atacar pelo lado esquerdo ou por trás dele, a espada de Zoran levaria apenas um pouco mais de tempo para alcançá-los. Wahaha! Hanta gritou. Você não é bom o suficiente para me vencer. Enquanto Hanta continuava incorrigivelmente suas provocações, Zoran uivava e executava um combo. Uma cambalhota para a frente e depois um corte giratório. Hanta escapou com o Exauste novamente. Assim que o corte giratório estava terminando, Rangi veio para Zoran pelo seu lado direito. Seu ataque foi silencioso, rápido, afiado e feroz. Ele parecia se arrastar, mas fechou a distância rapidamente e depois balançou sua lâmina. Zoran reagiu com uma volta para a esquerda, é claro. Usando a espada em sua mão esquerda, sua mão de trás, você poderia dizer, ele balançou para o exterior para desviar a espada de Rangi. Foi tão perto. Passando por um fio.
A espada de Zoran bloqueou a de Renji. Mas era diferente de antes. Embora a lâmina de Renji possa não ter alcançado o corpo de Zoran, empurrou a espada de Zoran para o lado. No entanto, Zoran era um portador de duas espadas. Zoran rapidamente varreu o torso de Renji com sua espada da mão direita. Renji provavelmente colocou tudo o que tinha naquele único golpe. Ele abandonou sua defesa. Ele não podia se esquivar. Go! Renji ofegou. Deve ter sido graças à sua armadura. Ele não foi cortado ao meio. Ainda assim, foi um golpe direto. Renji foi derrubado. Isso é um fracasso, pensou Haruhiro. Não funcionou. Haruhiro desacelerou e estava prestes a parar de correr. No entanto, Moguzo não parou. Obrigado! Mas Moguzo estava sendo imprudente. Era seu Tank Slash, ou Rage Blow. Ele cavou os pés no chão, balançando diagonalmente e cortando com toda a sua força. Não foi um ataque surpresa. Zoran estava preparado para isso. Ele esperou pelo momento oportuno, nem se incomodando em usar suas espadas para pegar o golpe. A lâmina de Zoran era mais rápida do que a de Moguzo. Ele primeiro atingiu o ombro direito de Moguzo. Então, seu braço direito superior, antebraço esquerdo e quadril direito. Em seguida, ele foi para a cabeça, o lado esquerdo e depois o topo. As armaduras e os capacetes são tão resistentes assim, pensou Haruhiro com alívio. Ele não pode cortar através deles. Mas mesmo que ele não possa cortar, não há como Moguzo estar bem depois disso. Há grandes amassados por toda a sua armadura. Ainda assim, mesmo que não esteja bem, Moguzo não está caindo. Ele nem vai se ajoelhar. Ele está parado lá como se tivesse cavado seus pés no chão. Oh, entendi. Steel Guard. A habilidade de armadura pesada que usa armaduras e itens defensivos ao máximo e até além, refletindo os ataques inimigos. No entanto, não importa como eu olhe para isso, esses ataques não estão sendo refletidos. Ele está levando uma surra unilateral. Ele pode aguentar isso. Não importa o quão forte Moguzo seja, ele não pode aguentar isso por muito tempo. Nesse caso, havia apenas uma coisa a fazer para Haruhiro. Seu corpo já estava se movendo por conta própria. Haruhiro era um ladrão. Ele era um covarde que sempre observava as costas de seus oponentes, sempre pensando em como chegar por trás deles, e agora não era diferente. Zoran estava se concentrando em Moguzo. Ele deve ter se perguntado por que esse humano simplesmente não caía. Era estranho. Errado. Talvez ele estivesse sentindo um arrepio disso. Ele pode até ter sido impulsionado pela irritação e impaciência. Haruhiro avançou em direção às costas de Zoran. A linha. Não consigo ver aquela coisa, pensou ele. Não importa. No entanto, tenho uma ideia vaga de onde atacar. Zoran está vestindo uma armadura vermelha de alta qualidade e um capacete, mas há uma pequena abertura entre os dois. Talvez eu possa entrar por aqui. Zoran era alto, então o Haruhiro segurou sua adaga com um gripe invertido e depois balançou para baixo. Ele mirou na costura entre a cabeça e as costas de Zoran. Ele esfaqueou. Naquele momento, o corpo de Zoran ficou rígido. Haruhiro puxou sua adaga livre, se preparando para esfaquear novamente, quando o braço esquerdo de Zoran veio em sua direção e o jogou para longe. Obrigado! Moguzo berrava. Enquanto Haruhiro rolava pelo chão, Moguzo liberou seu golpe de agradecimento e acertou a ponta do ombro de Zoran. Zoran chutou o Moguzo para longe e talvez estivesse tentando se retirar temporariamente. Não vou deixar você. Haruhiro se agarrou à perna direita de Zoran. Zoran imediatamente pisoteou a cabeça de Haruhiro com o calcanhar de sua perna direita, deixando-o sem sentido por um momento. Quando ele voltou a si, Kajiko estava desferindo golpes em Zoran. Ron também estava por perto. Adachi liberou a magia Kano em Zoran. Shibishan espancou Zoran com seu bastão. Hanta o cortou. Shihori usou o golpe de sombra.
Yumi acertou Zoran com seu machete. Até Mary estava lá usando o cajado de sua sacerdotisa para espancar Zoran. Por causa do golpe na cabeça, Haruhiro estava se sentindo um pouco fora de si. Isso é um pouco estranho, pensou ele. Todos estão batendo em Zoran como se estivessem possuídos. Bem, não posso culpá-los. Tivemos uma experiência terrível. Muitas pessoas morreram. Sério, aquele cara era tão aterrorizante que não tem graça. Agora Zoran está se encolhendo no chão, sem resistência. Ele ainda está vivo? Pergunto-me. E seus atendentes? Parece que alguns deles tentaram salvar Zoran, mas foram eliminados. Sabe, não há muitos atendentes. Não, não é isso, há muito mais de nós. O resto dos Wylangels e alguns soldados voluntários que estavam escondidos saíram. Eles cercaram os atendentes de Zoran um por um e os espancaram até a morte. Haruhiro tocou a parte de trás da cabeça. Ele não estava sangrando. Mas seu rosto estava todo molhado. Parecia que sua cabeça, nariz ou mandíbula haviam batido no chão quando Zoran pisou em sua cabeça, e ele estava sangrando por isso. Era difícil respirar, então talvez seu nariz estivesse quebrado. Basta! Renji se levantou, abrindo caminho entre Kajiko, os membros da equipe Renji e o grupo de Haruhiro. Hanta gritou algo e tentou detê-lo, mas Renji apenas o socou. Renji agarrou a espada de SH Dogran. Ninguém teve tempo de detê-lo. Ele desceu com a espada, decapitando Zoran. Acabou, disse ele. A sala ficou em silêncio. Uou! Alguém comemorou. Os poucos presentes restantes gritaram algo antes de atacar os Wylangels, apenas para serem massacrados. Haru. Mary correu até ele. Você está bem? Haruhiro assentiu. Ele tentou dizer algo, mas não conseguiu falar. 150. Hanta gritou, pulando de alegria. 150 moedas de ouro. Renji deu o golpe mortal. Sasa tentou protestar, mas Kajiko gritou, é uma divisão justa. Eu realmente não acho que me importo, pensou Haruhiro. Bem, não, eu me importo. Quero dizer, é uma fortuna. Podemos aprender novas habilidades, ou podemos sair da casa onde estamos hospedados e alugar um lugar com portas que travem, ou podemos encomendar novos equipamentos. Há muitas coisas que podemos fazer com isso. Nossa armadura defensiva em particular está bastante desgastada. Precisamos consertá-la ou substituí-la. Mas não estou pensando direito. Parecia que todos os atendentes orcs haviam sido mortos. Chihiro estava chorando de alívio e Yumi a abraçava, dizendo, está tudo bem. Você foi ótima. Simplesmente ótima, enquanto a acariciava na cabeça. Você consegue se levantar? Mary perguntou a ele. Sim, não consigo. Haruhiro estava prestes a dizer essa mentira, porque parecia que Mary o trataria com gentileza dessa maneira. Mas ele não o fez. Eu consigo, sim, disse Haruhiro, se levantando. Embora, realmente, antes de você me ajudar. Por que ele está apenas parado ali? Haruhiro se perguntou. Todo mundo estava dançando, conversando, tendo seu sacerdote cuidando deles ou fazendo algo, mas Moguzo estava apenas parado ali. Tem algo estranho nisso, pensou Haruhiro. Moguzo não estava segurando sua espada. Seus braços estavam caídos ao lado do corpo. É incrível que ele esteja em pé, porém, pensou Haruhiro. Estou impressionado que ele possa ficar em pé. Que ele tenha conseguido ficar de pé. Especialmente nesse estado. Tipo, seu capacete não está apenas amassado, nem mesmo está completamente encaixado. Tem sangue escorrendo dele aqui e ali. De repente, Moguzo caiu lentamente. Como quando algo grande e pesado perde repentinamente seu suporte e desaba. Foi o tipo de queda que foi. Mary engoliu em seco. Haruhiro chamou seu nome. Moguzo.